Olá, sou Miguel Mubarak Rilo, vice-presidente da Academia Maranhense de Ciências da Administração, formado em Administração pela Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Hoje, 27 de abril de 2024, eu tenho a satisfação de anunciar o nosso 10º Ancast. O Ancast é o nosso podcast, que nós apelidamos de Ancast, e contará com a participação e abrilhantamento aqui do nosso podcast da Liduína, administradora, formada pela primeira turma de administração da Escola de Administração Pública do Maranhão, Liduína Santos Rabelo. E também a Ana Maria Rocha, empreendedora, negociante, comerciante, na veia da família. Funcionária pública também. Também. E também teve experiência na Secretaria de Educação do Estado, no Instituto Evaldo Lodge, também formada pela mesma escola de administração criada aqui no Maranhão, a primeira escola de administração. Então, estamos aqui com a presença do nosso presidente, Polari, Vilmar Polari, o presidente da Academia Maranhense de Ciências da Administração, e do nosso diretor de eventos, o Jailson, né, que veio aqui também participar conosco desse podcast. Então, com a palavra aí, Liduína, Ana Maria, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, como é que vocês ingressaram na administração? Como é que houve essa atração? Quando eu ingressei no curso de administração, eu já exercia a profissão, porque eu trabalhava na Assembleia, tendo sido nomeada como técnico de administração, e a lei 4.769/65, que regulamentou a profissão, me beneficiou com o cargo, quer dizer, todas as pessoas que já exerciam esse cargo foram beneficiadas com essa lei e consideradas como nível superior. E aí você já estava na área, né? Já estava na área. Quando abriu a escola, que era meu interesse fazer, porque eu acho que só o diploma não valia a pena. Eu queria a teoria também, né? Queria ter conhecimento sobre o assunto. Então, eu me inscrevi no vestibular, fui aprovada e fiz o curso. E durante o curso você continuou empregada? Continuei trabalhando. Eu já trabalhava, porque eu já meio... Qual é a área que você estava trabalhando aqui? Eu já trabalhava lá na Assembleia também, engraçado. Eu trabalhava com o deputado Manuel Gomes. E ele, nesse tempo, o orçamento era feito lá na Assembleia. Mas eles tinham uma noção muito rudimentar do assunto. A Ave Maria era terrível. E eu passei a me interessar pelas despesas de pessoal, de investimentos, etc. E quando eu entrei na faculdade, eu escolhi para a minha área a área de orçamento. E fiz o estágio curricular com o professor Celso Lago, que era superintendente da SUDEMA, na época, já depois disso, muito tempo da Assembleia, já era o órgão responsável pela elaboração do orçamento do Estado. Então, eu fiz o estágio curricular e quando terminei, como tinham poucas pessoas na área nessa época, já ficamos lá. Eu acho que foi eu, Marlise e Jaime. Jaime até já faleceu, foi nosso colega de turma. E ficamos lá. Eu fiquei à disposição, ele me chamou da Assembleia para ficar à disposição, mas aí eu permaneci lá. Ótimo, quer dizer, já houve aquele casamento, né, com a experiência com a teoria que você adquiriu na escola. Isso. E Ana, como é que foi essa experiência? Eu, quando terminei o 2º grau, eu sou de uma família de empresários mesmo, eu tive a sorte de chegar em São Luís, que eu passei o 2º grau, estudando em Natal, eu era interna na escola. E quando não queria mais estudar fora do estado. Então, a administração tinha em Fortaleza. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi no seio da família mesmo, sobre o curso, né? E foi quando eu cheguei, terminei o 2º grau, voltei de Natal, eu sabia que ia criar essa escola e eu adorei, porque estava mais ou menos
eu achei que eu ia poder utilizar tudo que eu aprendi com as E a primeira empresas experiência daqui. tua já na prática, na administração, qual foi? A minha primeira não foi com... Meu pai morreu muito cedo, a empresa também foi ficando esvaziada, porque cada um dos filhos que já estavam trabalhando antes partiu para as suas atividades própria. e outras atividades comerciais também. E a primeira atividade minha foi no Instituto Evaldo Lodge, como estagiária. E eu aprendi muita coisa, eu tive a oportunidade de fazer um curso a nível de pós-graduação em Recife, em convênio com a Fundação Getúlio Vargas. E lá voltando, né, de lá, ele me contratou como assessora técnica do Instituto. E então fiquei lá há alguns tempos. E depois fui convidada para a Secretaria de Fazenda, como assessora de administração também. Aí foi quando, por último, entrei na de educação, onde eu me aposentei lá. Entendeu? Fora isso, eu sempre tive alguma atividade comercial, entendeu? Ao lado disso aí. Está na veia da família. Está na veia da família. E tive empresas comerciais, né? E a vivência dentro da universidade, o conhecimento que vocês adquiriram no curso de administração, o quanto isso representou para o desenvolvimento da carreira de vocês dentro dessas áreas que foram citadas aqui, né? Tanto na área pública quanto na área privada? Uhum. Olha, para mim foi excelente. Logo, fomos privilegiados, porque uma faculdade que começa com os professores todos, pelo menos 10, vindo da EBAP, fazendo cursos de especialização para atuar, cada um na sua área. Fora isso, uma biblioteca maravilhosa para o tamanho do nosso curso, e foi maravilhoso. Eu acho que nós tivemos sorte e isso serviu muito para a gente poder depois executar nas diversas áreas que nós atuamos. E não nos faltou, modéstia à parte, e oportunidade de trabalho. Não faltou. Nunca faltou. Nunca faltou. Olá, administradoras de Liduína e Ana Maria, sejam bem-vindas ao nosso Ancast, que é um podcast da nossa Academia Maranhense de Administração. Olá, Miguel, nosso vice-presidente. Olá, Jailson. Também agora diretor de evento, que ele organiza muitos eventos, né? Nosso também diretor técnico da Academia. Sejam bem-vindos aqui mais um desse Ancast. Liduína, você falou uma coisa bem interessante, a questão da Lei 4769 de 9965, que primeiramente foi denominada como técnico de administração. E o que eu achei interessante é que você falou que, embora você tenha sido contemplado pela lei, que de fato a lei tem um artigo que diz que quem já exercia atividade de administração por um período de 5 anos estaria beneficiado com a lei, que foi o seu caso. Mas você não quis ficar só nisso. Você foi exatamente para além desse benefício que a lei lhe deu e queria uma formação, né, no curso bacharelado de administração. Um pouco mais na frente, em 85, teve a Lei 7321, ainda no governo Sarney, que alterou o termo de técnico de administração para administração. Mas somente mesmo o nome, né? Os aspectos da lei continuam o mesmo. Interessante, 69 anos depois da lei, estamos em 2024, essa lei continua em sua íntegra, no artigo 2º e o artigo 3º, em todos aqueles aspectos de atuação do administrador. Não houve alteração em relação a isso. Houve outras inclusões, outras áreas que foram contempladas. E aí, eu lhe pergunto o seguinte, já que você tem esse pioneirismo, ter sido beneficiado pela lei, no seu formato original, aí veio uma formação específica, né, como administradora, que muito nos orgulha diante dos cargos que você exerceu. O que você sugere hoje, assim, que possa ser trabalhado dentro da academia, dentro das organizações? Você olha, é importante trabalharmos isso para que a gente mantenha o nosso curso cada vez mais atuante nas empresas e nas universidades.
Na verdade, eu não sei te dizer bem o que seria necessário, porque eu, como disse Ana Maria, só reforçando o que ela já falou, nós tivemos bons professores, todos motivados, porque tinham feito curso de especialização na área. Então, estavam todos bem motivados e nos transmitiram isso, que não tivemos nenhuma dificuldade em conseguir emprego e exercer a profissão. Então, eu acho que o que deve ser reforçado é a motivação para chamar o povo para fazer administração, porque eu considero um curso muito amplo, que nos dá uma noção geral de tudo que existe em termos de administração pública Perfeito. e privada. Então, perfeito. Eu leciono administração há 30 anos, eu faço uma pergunta há 30 anos aos alunos, né? O que levou você a fazer esse curso? E ao longo desses 30 anos, eu tenho uma percepção que me deixa muito feliz, que aumentou o percentual de alunos que estão no curso, que querem esse curso, né? Já em tempos atrás eu tinha um percentual menor. Esse percentual aumentou, estão no curso realmente porque querem. É muito parecido com a questão do curso de música, só faz música quem quer mesmo, né? Simplesmente uma pessoa fazer música. Ok, muito interessante essa sua percepção. Administradora Ana Maria, você falou sua experiência como empreendedora, né? Esse é um aspecto muito relevante para nós hoje dentro das organizações, dentro também da academia. Porque as pessoas ainda têm muito aquela visão de fazer um curso de administração para um concurso público, né? Ou para trabalhar coisa desse tipo. E aí entrou a questão do empreendedorismo, inclusive a disciplina hoje, em todos os cursos de graduação em administração no Brasil, e um incentivo da própria instituição, da universidade, todos nós aqui docentes também, temos um nosso colega ali também, é no sentido de esse acadêmico, que será um futuro administrador, pensar além de um concurso e atuar exatamente com uma atividade empreendedora, quer seja um negócio próprio seu ou em parceria com outras pessoas, no sentido de fomentar o desenvolvimento da atividade econômica. Então, como é que você vê essa questão da atuação empreendedora, da mulher empreendedora, que possa estar contribuindo com essa formação? Olha, eu acho que tem tudo a ver com o que eu queria e agora. Só que a nossa profissão, ela mudou muito, aliás, quase todas, por causa dos avanços tecnológicos, não é? Então, no começo, nós achávamos assim, a nossa profissão é tão generalista que terminou que várias profissões tomavam, não era o mercado de trabalho, não, porque isso aí a pessoa que é responsável também por isso, mas não se obrigava ou não tinha uma determinação que determinados cargos, ou dentro da empresa ou dentro das empresas privadas ou públicas, uma necessidade de ser um administrador, desde que ele for assumir, não tinha essa exigência. Então, isso aí foi uma das coisas que a gente sentiu. Agora, eu acho que nós tivemos tudo que a gente precisava na época, só que hoje a gente vê que várias outras funções da administração, elas cabem dentro da nossa profissão, não só aquilo que a gente aprendeu na época, que são aquelas disciplinas, porque outras funções foram criadas, né? Então, hoje você trabalha no marketing, você trabalha na controladoria, você trabalha nas finanças também. Então, isso aí, para quem é um empreendedor, isso aí dá uma base muito boa e depois você vai se atualizando e melhorando, né, cada vez mais as pessoas que estão já em atuação, né, na empresa. Isso, sem dúvida. A Lei 479, ela tem essas áreas de especialização. Isso. E tem a questão dos outros campos conexos, que vai contemplando a donação e outras coisas. E, Ana, você falou um negócio interessante, a questão dos cargos privativos do administrador nas organizações. E aqui nós temos uma experiência interessante do administrador Jailson, nosso acadêmico, que ele foi diretor de desenvolvimento institucional no
Conselho Nacional de Administração, onde se realizou um trabalho bem interessante sobre essa questão. Gostaria até que o Jair também comentasse um pouco sobre isso, essa nossa batalha do Conselho, no sentido de fazer com que nos próprios editais do concurso, né, os cargos fossem privativos, que seja realmente ocupado por administrador. Exatamente. Essa é uma luta de muitos anos, né? Que começa exatamente nesse período, quando a lei é promulgada, para poder formar profissionais, para poder justamente ocupar os espaços devidos né, da área específica da administração. Mas a gente ainda tem muito a avançar por ali, até porque a gente tem um grande gargalo, que é os dispositivos legais. Né? As próprias leis que hoje estão aí, elas não exigem, né, ou deixam lacunas para os editais de concursos e seletivos, eles não sejam as funções, os cargos, né, relacionados à administração não sejam preenchidos por profissionais da administração. Mas eu acho que isso é uma batalha contínua, né, que o Conselho, aí, juntamente com as outras entidades, deve continuar travando. Queria tratar aqui um pouco da nossa conversa. A gente falou aqui de muitas das experiências de vocês, do quanto elas foram positivas, né, do quanto isso colaborou para a vida pessoal e profissional de vocês, mas, porventura, assim, teve algo lá, já na prática, na vivência prática de vocês, que vocês sentiram dificuldade e que talvez levassem vocês a pensar em fazer uma outra atividade, um outro curso, buscar um outro conhecimento, ou mesmo dentro da área de administração, voltar e fazer uma outra especialização, alguma coisa nesse sentido? Não, eu nunca pensei isso. Perfeito. O que aconteceu foi que, quando eu terminei o curso, eu senti necessidade de fazer esse curso que eu fiz de especialização, já foi em marketing e administração financeira. Quer dizer, foi muita bagagem que eu adquiri, que no curso de administração a gente dá mais de uma forma mais genérica. Complementar, né? E foi excelente o curso também, por causa era da Universidade Federal de Pernambuco, e foi com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer, eu já procurei logo, foi me especializar e me aprofundar, entendeu? Mas jamais, eu acho que eu escolhi o curso certo. O curso certo. E a área hoje é muito maior e, nossa, é excelente. O mercado de trabalho está aí aberto. Pois é, parabéns, Ana Maria, que realmente você dizer que escolheu o curso certo, isso vale também para os nossos acadêmicos aí da universidade. Eu quero acrescentar o quanto que é o curso certo, né? Eu quero acrescentar o seguinte: no momento que a gente concluiu o curso, que eu optei pela área de orçamento, estava sendo institucionalizado o sistema geral de planejamento no âmbito federal, estadual e municipal. Então, eu fiz diversos cursos, mas sempre voltado para a área de planejamento e de orçamento. Perfeito. Eu quero ressaltar também outro fato aqui, é o fato da tecnologia, que nos ajudou bastante. Vocês não sabem o que é fazer um orçamento do Estado na mão, a nível Um lençol. Um lençol. A gente fazia quadros desse tamanho. As máquinas de datilografia eram de editor de texto, desse tamanho, tinha os datilógrafos só para isso. Era terrível. Ainda tinha assim, quando errava, eram 6 páginas. Errava, botava um papelzinho aqui para apagar, esquecia de tirar o papel, lá estragava tudo, tinha que fazer tudo de novo. Agora com o computador, Ave Maria, foi um avanço, né? Um avanço. Imagina fazer um estudo de tempos e movimentos da indústria. Ave Maria, aquela maquininha de calcular, e você pegava aquelas fitas e ia conferir, era um terror. Terror. A gente trabalhava o mês, todo mês de entregar o orçamento, de manhã, de tarde, de noite. Só ia em casa tomar banho e dormir. O professor Polari trouxe à tona aqui a questão do conselho. Como foi a experiência, a vivência de vocês com relação ao conselho? Que tipo de proximidade vocês tiveram? Qual é a visão que vocês têm do conselho? O conselho, eu acho que sempre foi um órgão que nos ajudou bastante. No momento, eu já fazia parte do conselho, pelo fato de ter sido agraciada com a lei, né? Eu já fazia parte do conselho. Mas eu acho que ele sempre foi um órgão atuante. Ela já atuava na profissão e já podia se provisionar, exercendo já a profissão antes da lei.
E o Conselho, o sistema de CFA tem uma atuação em todos os estados Muito, brasileiros, né? É. E faz um trabalho interessante. Tem uma assessoria jurídica no CFA que tem um trabalho junto com o Congresso. Sim. De acompanhamento das leis, o que pode mudar, o que pode mudar. Administrador de Luína, você exerce seu cargo, né, importante na máquina pública. A gente vê que a máquina pública estadual, municipal, também federal, tem secretarias de administração. Sim. É um nome realmente muito legal. E nem sempre esses cargos de secretário são ocupados por administradores. Né? Quase nunca, eu acho. Inclusive quase nunca, mas hoje já tem alguns cargos, né, nos municípios. Há um trabalho de conscientização tanto dessa instituição quanto dos conselhos de órgãos, no sentido que esses cargos possam ser ocupados por administradores. Agora mesmo nós estamos com aqui no governo, que é um administrador, até um ex-aluno lá da UEM. Você acha relevante essa questão aí, desses cargos vinculados à Secretaria de Administração, que tenhamos administradores preparados, qualificados, como foi no seu caso, que atuou? Fala um pouco para a gente sobre isso. Não, eu acho importantíssimo isso. Você nomear para a área pessoas com conhecimento específico daquela área, né? Passa a ter, né, uma visão mais ampla. Mais ampla, né? Tem um desempenho melhor Com certeza. pelo conhecimento. E dentro da vivência de vocês, o que vocês poderiam citar para a gente, né, para que os colegas que estão nos assistindo, que vão ver depois, e para colaborar também para quem está estudando administração, experiências assim, que vocês, causos, lembranças assim, extremamente positivas, que vocês lembram que pudesse trazer à tona agora para a gente? Algo que vocês vivenciaram na experiência profissional de vocês? Olha, Curioso. eu tenho um fato inusitado. Quando eu fui chamada para exercer o cargo de secretária, eu nem conhecia o governador Cafeteiro. Quer dizer, conhecia porque ele era um político, Sim. Conhecia de televisão e etc., mas não conhecia. Pessoalmente, não. Pessoalmente, não. Então, ele disse que me chamou para exercer o cargo, porque quando ele falava na área em orçamento, as pessoas diziam, chama a Liduína, pelo fato de eu ter sido coordenadora de orçamento por mais de 20 anos, né? Então, eu sabia tudo mesmo, e sabia até a memória boa, nova, sabia até quanto cada órgão detinha ali no orçamento como um todo. Perfeito. Aí, então, foi esse o fato inusitado que eu considero, ele contava isso. Chama a Liduína. Chama a Liduína. Então, que Liduína é essa? Então vamos chamar a Liduína. Para exercer. Então vamos chamar a Liduína para ser a secretária. Isso reforça que a senhora foi para lá ocupar esse cargo por questões estritamente técnicas, né? Exatamente. Não por indicação Isso. política. E não por... Exatamente. Esse fator da experiência é muito importante. Eu me lembro que eu fiz o meu curso de administração também na década de 60, lá no Rio de Janeiro. E quando eu saí, o que eu mais senti em dificuldade era a falta de prática. Sim. Porque os professores, a maioria, não eram administradores ou tinham alguma experiência na prática nas suas profissões, mas eram normalmente economistas, engenheiros, matemáticos, estatísticos, né? E não ensinava a teoria, mas não ensinava a prática. Em que é que eu vou aplicar essa teoria aqui? Foi uma dificuldade que eu tive e que depois eu fui complementando nessa prática, juntando com outros profissionais. Por exemplo, eu tive um amigo estatístico que ele me ensinou o porquê de eu estar aplicando aquela estatística e eu ensinei para ele o que eu usava aquilo na administração, que para ele também era novidade, que ele tinha teoria, mas não tinha prática. Mesma coisa na faculdade de estatística. E isso que você falou agora, de chama a Liduína, porque realmente ela já tinha prática e isso contribuía muito na época e hoje ainda, né, para o desenvolvimento da carreira da pessoa no dia a dia da sua profissão. Por isso, eu considero o exercício da minha profissão, para mim, foi bastante exitoso. Pelo fato de eu ser uma pessoa de família humilde, sem apadrinhamento político, que na época era o que vigorava, e fui chamada para exercer o mais alto cargo dentro da secretaria, né? Então, eu me sinto privilegiada por esse fato. Nós também, porque você honrou, É. né? Elevou Obrigado. a sua Obra da profissão, administração, né? grandes patamares. E você, Ana, que caso você poderia Não, trazer? não tem. A minha vida foi mais linear. Assim. Não tem assim nada de... Mesmo dentro das empresas Dentro da... que vocês têm? Pois é, quando eu voltei, que saí de estagiária para ser assessora técnica do instituto onde eu trabalhava,
Isso aí me deixou bastante orgulhosa, logo no início, né? Então, foi isso aí, não tem muitas... Nós temos aqui duas representantes mulheres, né, da administração daquela época, no início da administração do nosso Estado, e uma curiosidade que eu tenho, que eu sempre procuro perguntar, é como é que era a composição da turma em termos de homens e mulheres. Porque na minha, no Rio de Janeiro, eram 50 alunos, 48 homens e 2 mulheres. Não. E aqui eu acho que essa história foi outra. Eu acho que se duvidasse tinha mais mulher do que Acho que homem. tinha mais mulher, mesmo de empresa tinha mais homens do que a pública, a administração pública. Eu fiz empresa, ela fez pública. Então, era mais ou menos... Equilibrado. Talvez Eu o acho que teu era mais mulher. Mais mulher. O meu Nossa, acho que era equilibrado. administração. No caso da administração pública, era muito mais mulher do que homem. Curioso. Administradora Ana, essa questão da mulher empreendedora é algo assim que tem um interesse hoje muito grande, né? Da mídia, da sociedade, das empresas como um todo. Desde quando a Dilma ocupou o cargo máximo como presidente da República, representando as mulheres também, sabe, num sentido muito grande. Hoje tem uma participação muito grande das mulheres empreendedoras dos negócios. Da sua trajetória de lá até aqui, quais são as outras mulheres que você poderia estar nos destacando em termos de administração, que também ingressaram nessa questão do empreendedorismo, contribuiu com o nosso Estado? Olha, eu acho que cada dia que passa, mais mulheres ocupam esses cargos. Então, eu acho que eu tenho, por exemplo, a minha irmã Mude Carmo, que se destacou também como pesquisadora, como autora de livros e tudo, e empreendedor mesmo, em todas as áreas, a gente tem visto cada vez maior a participação das mulheres. Muito Carmo Ferretti, realmente excelente docente, foi aluna. Ela foi, inclusive, nossa professora, né? O professor Ferretti também foi, Professora pesquisadora excelente mesmo na área de atuação dela. Tenho um grande respeito pela professora. Pois é, aí tem a Rosiana Sarney, por exemplo, que exerceu também cargos importantes, não foi propriamente empresarial, mas foi público, né? Cargos públicos, e cada dia que passa a gente vê. Isso é uma carreira política que até hoje ela exerce, né? Até hoje exerce. Em todas as Isso esferas mesmo. do poder. Interessante. Essa questão da competência técnica para os cargos públicos, a gente não tem nenhuma dúvida que é extremamente importante, né, relevante para isso. Salvo alguns governantes, valorizo isso, outros nem tanto. Mas, Liduína, além dessa competência técnica, desse conhecimento para o cargo, a gente discute muito isso na questão também dos bancos acadêmicos, a questão do ser político, né? De ter uma habilidade de lidar com a estrutura de poder, né? Que vai para a estrutura municipal, essa habilidade de lidar com o prefeito, quem vai para o Estado, a habilidade de lidar com o governador, o governo federal lidar com o presidente, essa questão de juntar o técnico com o político, isso, né, a gente vê como algo assim que possa favorecer uma boa gestão. Você concorda com isso? Como é que você vê essa Concordo plenamente, porque eu tive esse problema, não foi problema. Eu sempre tive realmente esse entrosamento muito grande com os políticos. Isso, porque isso é que facilita, né, esse diálogo, essa questão. Tanto com prefeitos como deputados, sempre tive. Você colocou que foi convidada para exercer, né, a função de secretária sem conhecer o governador. Foi. Mas e depois que assumiu o cargo, como foi essa relação? Muito boa, muito boa. Tem a veia política também, isso é bom, né? Pois é, eu só não cheguei a me candidatar porque eu não tenho dom de oratória, né? Senão eu teria me candidatado. Eu sou muito tímida. Não, nem chance, mas era meu interesse. Eu tinha interesse em ser político. Eu amo a carreira política, quando exercida com responsabilidade. E esse cargo era secretário de Estado de Planejamento, que tem uma amplitude, né, de atuação sistêmica em todo o Estado. No Estado todo, né? Então você se projeta muito a nível estadual, né? Mas tem muitas mulheres que têm essa articulação política, esse acesso, esse contato, mas elas não querem mesmo entrar na política. É uma questão política no sentido não, de... Eu até tinha interesse, mas não tinha, eu via que não dava para mim pelo fato de eu ser muito tímida.
Nós estamos acompanhando agora uma comunidade quilombola em Alcântara, vendo até a possibilidade de um projeto institucional e tudo, e tem uma senhora lá que ela é uma liderança política, ela, a família dela todinha, ela tem 70 e poucos anos, e como é que ela tem esse contato político, tanto local quanto aqui em São Luís, ela conhece todo mundo. E ela já foi convidada diversas vezes para entrar na política, e ela disse não, que ela não quer. Né? E eu achei bastante interessante o posicionamento dela, porque ela é o elo de contato, né? Trazer aquilo que é relevante para o desenvolvimento local, mas ingressar na política mesmo, não, né? Ela realmente não quer. Mas tem as pessoas que querem. Né? Eu queria, mas nunca demonstrei Não, interesse, você não, nunca só demonstrou. Se interiormente. tivesse demonstrado, nós... Olha aí, tá Mas vendo? A gente do apoio, né? É. Quem sabe uma governadora, né? Não chegava tanto não. Vereadora, estava de bom tamanho. Eu nunca soube dessa tua... Não, porque eu nunca Esse revelei. desejo é... Nunca Ela revelei, ficou estou revelando hoje revelando aqui. agora. É. A nossa classe perdeu aí uma Perdeu. oportunidade, né, de ter uma excelente Agora, eu representante. sempre tive bom relacionamento com o governador, com os políticos, de modo geral. Tinha secretário que pedia a minha intervenção junto ao governador, porque eles tinham medo do governador, não se chegava eu, não. Vocês tiveram alguma experiência também com relação ao sindicato dos administradores? Não, eu não tive. Não. Não. Ele já foi criado bem depois também. É. Mas é uma veia política, né? Vamos É. dizer assim, da carreira, e que é importante a gente dar uma atenção especial para fortalecer a categoria. Né? Nós tivemos aqui a participação da presidente do sindicato, né, no podcast passado, Sebastiano. Isso discute muito essa questão de conselho, sindicato e associação, né, como elas têm funções diferentes. Essa semana, por exemplo, a Associação dos Professores da UEMA, a Proema, completou 44 anos. Então, teve uma pequena solenidade nesse sentido. Enquanto que a associação ela tem uma finalidade específica dentro da instituição. Por exemplo, o elo de contato com a reitoria e o governo do Estado, enquanto o sindicato já tem uma outra, né, finalidade, e os conselhos... E agora a academia, né? E agora nós Nós temos... estamos aqui representando. Exatamente. E já tem uma outra função importante no desenvolvimento da carreira. Muito bem lembrado, Miguel. As academias elas exercem um papel muito importante. Né? Nós temos as mais conhecidas, aquela que premia o Prêmio Nobel, né, da Academia Sueca. Sim. E temos as academias de administração, temos a Academia Brasileira, e vários estados já têm as academias de ciência da administração. Dentre elas, essa que nós estamos aqui nesse momento, numa das ações do plano de ação da academia. Nós temos uma diretoria e temos 22 acadêmicos. Sim. E a academia tem 44 cadeiras. Né? Nós vamos trazer mais acadêmicos para cá que contribuem com a administração. E esses 22 acadêmicos, nós já temos um plano de trabalhos até 2025, feito em conjunto com todos os acadêmicos, e estamos colocando esse plano em ação. E esse podcast, que é o OneCast, é uma das ações desse plano de trabalho da academia, como o Miguel enfatizou muito bem. Certo. A ideia é que a gente possa estar trazendo, né, profissionais que contribuíram de forma relevante para a nossa profissão, para que cada vez a gente possa disseminar mais, promovendo assim a ciência da administração, fazendo com que novas pessoas adentrem, né, na área, como vocês entraram, por querer de fato sentir essa sinergia, né, com a área, e possa continuar contribuindo para o desenvolvimento da nossa sociedade, das nossas empresas, dos nossos órgãos públicos, né? Que a gente possa ter técnicos qualificados que entrem não por indicação política, mas, né, pela competência. Pela competência. E algum fato cômico aí durante esse exercício da profissão que saltou aos olhos, assim, que foi uma coisa que gravou na mente no dia a dia, ali, uma coisa que Eu não fugiu? tenho essa lembrança de nenhum, não, fato dessa natureza. Não. Cômico. Não. irrelevante. Você já falou do aspecto de ser chamado a chama liduína, porque Chama liduína, era importante para resolver os problemas. Na época da greve, pela minha passagem aqui em São Luís do Maranhão, você estava ainda nessa época em algum carro? Eu estava na coordenação do orçamento.
Foi um evento assim, muito Foi. marcante, né? Ave Maria. Pela minha passagem, né? Atravessar aquela ponte foi um terror. Tinha medo da ponte cair. Foi uma luta que deu certo, Foi. né? Foi realmente a questão da minha Foi passagem. no governo Castelo. Eu ainda não era secretária, não. Foi muito antes. Foi antes, né? Você já trabalhava na Secretaria Já de na Planejamento. coordenação de orçamento. Eu passei mais de 20 anos. Eu já ia sair, já estava saturada. Aí o governador me chamou, eu não pude negar, né? E orçamento é uma área da gestão pública que todo gestor precisa de Precisa, qualquer é. que seja o estado. É. Está aí para isso. Não tem gente que não compreende a questão do orçamento e não entende por que seus projetos, suas ideias não são aprovadas. Né? Há todo um aspecto legal, além da fonte do recurso mesmo, Pois todo é. um trâmite legal para isso, né, professor? Depois de 20 anos atuando com orçamento, né, lá na base, o que mudou na sua visão após exercer a função maior de ser secretária? O que mudou a minha visão. Porque às vezes a gente está numa função, né, abaixo da gestão subalterna e tem uma visão sobre a coisa, às vezes questiona algumas decisões, às vezes não entende a postura, Sim. o papel de quem está lá. E quando a gente Quem tá vai lá em para lá, cima. a gente muda um pouco a nossa visão. No seu caso, mudou alguma coisa? Não, não mudou não, porque o cargo que eu exercia já era assim, de alto nível, porque a coordenação geral do orçamento é um cargo importante no Sim. Estado, né, no contexto do Estado, porque sem orçamento não sobrevive, o orçamento é a alma da administração pública, Claro. né? Então não mudou muito não. Importante. E aí, então, E pelo que a senhora vê hoje, assim, na mídia, pelo que se discute muito a questão hoje do orçamento municipal, estadual, federal, da sua a época de atuação por hoje, você vê muitas mudanças, uma coisa Eu acho que não mudou muito. Quase que não. Não, porque eu acho que a lei que rege continua sendo a mesma, até onde sei, né? Não sei se já mudou, era 4.320. A lei que regia sobre o orçamento público. Orçamentário. E a parte tributária, você também chegou a atuar nessa Não, a área? parte tributária não. Não. E agora está muito em voga. Era a competência de Polari. Nossa, mãe. Polari. É. Polari era que fazia a receita. A despesa era comigo, mas a receita era com o Polari. O Polaria Economista ele teve muitas atuações Maria, aí, competentíssimo, importantes, rapaz. tanto na universidade quanto a atuação dos bancos, colaborando também com a FIEM. Inclusive, no meu período de mestrado, eu procurei por umas análises da área econômica, né, que era da área dele, e colaborou bastante com Era muito competente. Polari, eu não sei se ele ainda exerce cargo público, exerce? Ele está colaborando Tá. com umas comissões de trabalho junto com a FIEMA, A FIEMA tá. Continua na firma, Tá. faz bom tempo que ele está por lá. Né? colaborando com os grupos de trabalho. Ele é competentíssimo, Polari. Era Trabalhando tá. respeitado. Eu acho que tá. O Polaria é economista, né? É Economista. economista. Trabalhei com ele na educação também. É gente boa, uma pessoa calma. Pesquisador mesmo, assim, É. colaborativo. O maior problema agora que eu vejo, agora não, assim, os empreendedores são os diversos planos econômicos, as diversas mudanças que os gestores proporcionam e a gente não tem uma segurança quando a gente vai planejar ou o desenvolvimento daquela atividade ou daquele empreendimento, que a gente não tem segurança no que vai acontecer amanhã. Então, essa insegurança gera uma série de problemas para nós. Por exemplo, na época de Collor de Mello, que ele acabou com a alíquota dos produtos importados, muita loja fechou. Os brinquedos importados, muita loja fechou. Nós tivemos essa dificuldade pessoalmente, entendeu? Que tínhamos loja de brinquedo e fábrica de brinquedo. Então, ao ponto a própria Estrela, que era grande produtora de brinquedo, teve que fechar e ficar só importando e aqui só fazia embalagem, entendeu? Então, essa parte de muita mudança dos planos econômicos, de cada governo que entra, e isso atrapalha demais
os Administradora empreendimentos. Ana Maria, você realmente tem uma visão muito boa da questão empreendedora. Esse é o desafio do empreendedor brasileiro. Pois é. Porque, inclusive, os gestores brasileiros, empreendedores, eles são disputadíssimos no mercado internacional, porque eles dizem que se tem uma boa gestão numa economia tão estável quanto o Brasil, ele pode, né, atuar muito bem. Pode porque atuar e fazer... uma economia, né, com maior estabilidade. Daí a importância do ensino do empreendedorismo nas instituições. Conscientizar esse empreendedor quais são os potenciais riscos que tem para o seu negócio. Né? No sentido de minimizando essa questão que a senhora falou muito bem aí. Porque o brasileiro, ele tem uma taxa de empreendedorismo, que se chama taxa de empreendedorismo nascente, altíssima, comparado com os outros países. Né? Quando Corajoso, com o G20, que agora o G5, G8, G20, a taxa de empreendedores brasileiros é uma taxa muito boa comparada ao perfil de empreendedores de outros países, até países de economia desenvolvida. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, o famoso Ancast da nossa academia, e eu queria pedir às nossas convidadas aqui, que habilitaram todo esse momento aqui com a gente, e deixasse algum recado para os novos administradores, algum conselho. Eu acho que eles acreditem e procurem sempre se atualizar e se qualificar. Não parar, porque com essa mudança tecnológica, a cada dia que passa coisas novas, não dá para a pessoa se acomodar. Então, a profissão é maravilhosa e tem muita área e muito mercado de trabalho. Agora, se qualifique, se atualize. E agora a inteligência artificial aí, que é uma incógnita, né? Um grupo que acha que vai ser bom, outro acha que não. Então está uma polêmica muito grande, uma discussão muito grande a nível mundial, não só aqui. O que você acha? Eu sempre aconselho as pessoas a fazerem administração, porque eu acho que é uma área muito ampla, nos dá uma visão de quase tudo. Então eu recomendo. Da minha família já tenho, os filhos do meu sobrinho já tenho alguns formados em administração, seguindo o meu exemplo. E que bom exemplo. Meu aconselhamento. Eu tenho 2 filhas que são administradoras também. A administradora Lidonina, Ana Maria, que coisa boa essa experiência exitosa de vocês, experiência de sucesso e, ao mesmo tempo, incentivando, né, nossos colegas administradores, nossos acadêmicos de administração, o quanto que é bom fazer um curso de administração, tem um leque de oportunidades muito grande. Então, eu queria agradecer a todos pela participação. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Mais um podcast, nosso 10º podcast, Ancast. E esperamos que venhamos a desenvolver mais alguns outros nesse sentido, para que a gente possa contribuir com a categoria, com os nossos profissionais, tanto na área de ensino, como na área de empresarial, na área pública, para que possa se dar a importância devida à nossa carreira. Muito obrigado a todos. Obrigada também. Obrigada.